gritando, berrando na oração e tal. Aí diz que Deus, na oração, teria dito para ele o seguinte: meu filho, eu já disse para vocês que eu acho fantástico esse negócio. Toda vez que Deus vai responder assim, é uma tímida, meu filho. Eles não estão orando para você, eles estão orando para mim. O engraçado é que eu já ouvi essa história da boca de outros pastores. Eu fico na dúvida se Deus realmente falou com ele, ou se ele tomou essa frase explicativa de outros pastores e disse que Deus falou com ele. E aí a gente tenta dar desculpas esfarrapadas para coisas que a gente quer fazer e que não são normativas na Bíblia. Perceba, é muito mais uma satisfação de inquietação da nossa vida do que qualquer outra coisa. Você está passando um momento difícil, angustiante, o que te alivia mais? Chegar aqui e dar umas orações com um grito forte, com uns berros, ou dobrar o joelho em silêncio? O que traz mais alívio? É óbvio que é gritar, você está extravasando a tensão. A igreja de Laodiceia é uma igreja que ela vive para si. Ela tem uma vivência em torno daquilo que lhe é conveniente. Uma vivência em torno daquilo que lhe traz sossego. Aquilo que lhe traz paz, aquilo que não lhe tira da zona de conforto. Por que a igreja deixa de fazer muitas ações no mundo? Porque a igreja não quer sair da zona de conforto. Então eles se acham felizes, porque eles estão conseguindo viver essa zona de conforto para si mesmos. Eles não entenderam que Deus não nos chamou para uma zona de conforto. Deus nos tem chamado para uma zona de perturbações. A vida cristã é uma vida perturbada. Mas você entende que sentido a perturbação? Porque nós não estamos querendo viver para nós mesmos. A nossa inquietação é: não vivemos para nós mesmos, vivemos para o Senhor. Então tudo que Deus tem nos dado tem que voltar para revelar Deus. Tudo que Deus tem nos concedido como dons tem que voltar para o Senhor Deus. Tudo que Deus tem nos dado como ministério tem que voltar para o Senhor Deus. Então nós somos perturbados nesse sentido. Mas quando nós estamos na zona de conforto, a nossa perturbação é outra, é aquele que tenta roubar a nossa zona de conforto. A igreja de Laodiceia estava bem, então ela dizia: eu não preciso de nada, eu estou bem. Eu estou numa zona de conforto jóia. E a palavra de Deus diz: que triste, você não percebe que você é infeliz. Porque você está vivendo para aquilo que você não foi chamado. Você está vivendo para uma experiência de vida para a qual você não foi chamado. E sendo infeliz, e não percebendo isso, você deixa de perceber o teu estado real. E qual é o estado real? Ele diz: tu és infeliz. Sim. Como que afirmando? Não tenha dúvida, você não é feliz, você faz parte de uma igreja infeliz. Por quê? Porque essa igreja, ela é miserável. Olha que coisa doida. Quanto mais nós estamos bem conosco mesmo, mais miseráveis nós somos. Por quê? Porque quanto mais eu estou bem comigo mesmo, mais distante eu estou da vontade de Deus para a minha vida. Estou muito distante daquilo que Deus quer para a minha vida. Deixa eu tentar ilustrar isso. Uma vez o Paul Washer usou uma figura de linguagem, eu achei interessante, e ainda que não seja no mesmo sentido que ele tenha usado essa ilustração, mas eu achei muito interessante. No congresso da Fiel, ele falou que se você faz parte de uma igreja que tem muitas estrelas, saia dessa igreja com urgência. Essa não é uma boa igreja para você estar.
Porque uma igreja que tem muitas estrelas, o sol da justiça não brilha. Entende isso? Estrela só aparece quando o sol está oculto. Se tem sol, você não vê estrela. A estrela não está lá? Meio-dia, solzão na cabeça, a estrela não continua lá? Mas você vê a estrela? Não, porque o sol não permite que você veja. Quem é o sol da justiça? Se a sua igreja tem estrela, saia dela. Jesus não está lá. Ele não está sendo revelado mesmo. Agora, pensemos nessa mesma figura do sol que ele utiliza. Quanto mais próximo você está do sol, mais confortável você se sente. Sim ou não? Não. É óbvio que não. Quanto mais próximo eu fico do sol, mais incomodado eu me torno, até chegar ao ponto de eu morrer. E só o sol viver. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu fico perturbado. E o único caminho que o sol me oferece é que eu morra, para que Cristo viva. Se eu estou bem, eu sou miserável, porque eu estou muito longe de ser incomodado pelo sol. Por isso, Jesus está falando com essa igreja de Laodiceia: vocês não estão entendendo que vocês são miseráveis. Vocês não têm em vocês a minha riqueza. Vocês têm a riqueza de vocês mesmos, mas a minha riqueza está longe. E quando a minha riqueza está longe, a única coisa que sobra para vocês é miserabilidade. Mas eles são capazes de compreender isso? Não, eles se tornaram sem entendimento, nulos de entendimento. Totalmente nulos de entendimento. Aí a gente começa a ver igrejas brigando por coisas tolas. Por quê? Porque se tornaram sem entendimento. É a igreja que briga pela cor da cadeira que vai comprar, pela cor da igreja que vai pintar, se a janela está limpa ou não está limpa. Começa a brigar por coisas tolas. Por quê? Porque ela se tornou miserável. Ela não consegue olhar com a riqueza de Cristo. Ela só consegue olhar com o juízo da sua própria riqueza. Complicou, né? Você é infeliz porque você é miserável, só que você não entende isso. Qual é a consequência visível de ser miserável? Ele diz: você é pobre. Aqui há um contraste bem interessante, porque a palavra pobre que é usada, nós já temos dito em outras palavras, outros contextos do Novo Testamento ela aparece, ela se refere a alguém que não consegue produzir o suficiente de trabalho num dia para se sustentar. Ele até quer trabalhar, mas ele não consegue produzir nem para comprar o alimento do dia. Tem um ditado antigo, né, que diz assim, que o cara está vendendo a janta para comprar o almoço. Conhece? É essa a ideia do pobre na Bíblia. Ele não consegue juntar o suficiente para o alimento do dia. Aí tem que fazer uma escolha: ou eu almoço ou eu janto, ou eu tomo um café e não almoço e nem janto,
ele não consegue produzir o suficiente para aquele dia. Agora Jesus olha para essa igreja e diz: vocês que estão cheios do dinheiro, vocês acham que vocês são ricos? Vocês que acham que não precisam de coisa alguma, deixa eu dizer, vocês são pobres. Olha que coisa doida, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, é que eles são pobres soberbos. Já conheceram pobres soberbos? A pessoa que não tem o suficiente para se manter de pé, mas ela tem que manter a pompa, ela tem que manter a elegância, ela tem que manter a pose. São pobres soberbos. Agora o contraste é, porque do ponto de vista material, não, eles realmente eram ricos. Era uma igreja que tinha riqueza, mas aos olhos do Senhor são pobres. Por quê? Essa riqueza que vocês têm os torna agradáveis aos meus olhos? Não. A riqueza que vocês têm é capaz de comprar o direito de vocês no céu? Não. Então a sua riqueza não produziu o suficiente para a sua salvação. A sua riqueza não produziu o suficiente para que eu te aceite. Você entendeu por que eles são pobres agora? Não importa quão rico eles sejam, toda a riqueza deles não é suficiente para torná-los agradáveis aos olhos de Deus. Só que eles estavam imbuídos daquela mentalidade maligna que foi ressuscitada pela teologia da prosperidade, que o profeta Jeremias bateu duramente, o profeta Amós bateu duramente, que os caras achavam que porque eles estavam ricos ou estavam bem financeiramente, a bênção do Senhor estava sobre eles. Ou como diria o apóstolo Valdemiro, a mão de Deus está aqui. Isso é baseado em quê? Prosperidade. Só olhando por essa base aí, eu acho que o Valdemiro tem que repensar um pouco a teologia dele agora, porque se a prosperidade é o que valida o ministério e a bênção do Senhor, o negócio está feio para o lado dele, né? Ele perdeu todos os canais de televisão praticamente, está endividado. A Rede Bandeirantes conseguiu uma ação na justiça mandando bloquear todas as contas da igreja por causa de dívida. Se o sinal da bênção de Deus é a prosperidade, a Universal também. Porque a Universal comprou todos os horários que eram do Valdemiro, construiu o templo de Salomão, e a despeito disso não passam de filhos do inferno os seus pastores. Não passa de um filho do demônio, aquele Edir Macedo. Ainda mais quando um miserável desse homem vem dizer que é a favor do aborto, num congresso da Associação Cristã de Mulheres. Que diabo de mulher cristã é essa que aceita a ideia de aborto? Aí o miserável vai lá e fala a favor do aborto. Não, mas porque é uma igreja rica, é uma igreja próspera, então a bênção do Senhor está nela. Não, ela é pobre, porque com toda a riqueza dela, ela não conseguiu se tornar agradável ao Senhor. Agora você vê o que é pior. Igrejas que nem a riqueza da Universal têm, acham que são ricos. Não, cara, o pessoal é meio doido, né? O pessoal não tem referência do que é riqueza para poder medir a coisa. A gente acha que um cara que é funcionário público ganha 12, 15 mil é rico. Não, irmão, ele não consegue o suficiente para morar no Lago Sul, numa mansão do Lago Sul. O do Lago Sul não consegue o suficiente para ter o salário de um Bill Gates. Qual é a referência de
riqueza. A questão é que a referência de riqueza para Deus é Ele mesmo. Logo, não importa quão milionário, bilionário, trilionário você seja, você continuará sendo pobre, porque isso não te torna agradável aos olhos dele. Nós vemos aí igrejas que têm 500 membros, uma arrecadação, eles acham que são alguma coisa. Aí pega uma igreja que tem 1000 membros com uma arrecadação 3 vezes maior que a deles. Já não é mais, já é pobre. Aí pega uma igreja que tem 5.000 membros, pronto, aí lascou tudo. Aí tem igreja que tem 10.000 membros, acha que é alguma coisa. Não, tem igreja com 30.000. Na Coreia do Sul tem igreja com 120.000, 200.000 membros. E isso é alguma coisa aos olhos de Deus? Não. Não. Porque aos olhos de Deus, se essas igrejas não são agradáveis, na sua maneira de viver o chamado delas para a glória de Deus, essas igrejas com toda a sua riqueza não passam de igrejas miseráveis, que na verdade são pobres, elas não conseguem fazer o suficiente para agradar a Deus. Estava lendo em Eclesiastes, uma passagem que diz assim, que Deus dá riqueza para o homem, porém não deixa ele desfrutar, porque quanto mais ele tem, mais ele quer, e mais ele vai se acabando e se perdendo, né? Aí ele fala que bom é aquele que ganha pouco, o que o Senhor dá, mas ele desfruta de tudo aquilo que o Senhor põe na mão dele, porque ele deita, dorme, acorda e faz, né? Eclesiastes é um livro fantástico sobre isso. É por isso que eu disse que o dia que eu fizer o meu doutorado vai ser o primeiro livro que eu vou comentar da Bíblia, Eclesiastes. Porque ele é um tapa nas nossas soberbas pessoais de vida. Ele é um tapa nas nossas pretensões arrogantes. E essa questão aí dele, do ter muito e não ter contentamento, é muito forte em Eclesiastes. E aí vale a pena a dica de um livro, aí para quem quiser ler uma literatura pancada de Eclesiastes. É um livro de um rabino, o Harold Kushner, chamado Quando Ser Bom Não É o Bastante. É uma análise de Eclesiastes, da mensagem de Eclesiastes. Quando ser bom não é o bastante. Aí você vai entender essa profundidade de que as nossas medidas não são nossas, são de Deus. E não importa quanto você tenha ou seja bom, você continuará sendo nada, porque diante da dimensão e da grandeza de Deus, você não é nada. Esses dias eu estava conversando, eu acho que era com o Adriano, meu irmão, ou com alguém que estava conosco. O Adriano, ele é professor de física. E é um cara que entende muito de física. Se você sentar para conversar com ele de física, é um negócio assim doido. O moleque sabe muito. Não é à toa que ele é um dos professores mais requisitados em Fortaleza. Todo ano as escolas, tem 3 grandes escolas lá que tentam contrato de exclusividade com ele. E ele nunca dá esse contrato de exclusividade. Porque como um menino temente a Deus, ele diz assim, rapaz, esse negócio é muito perigoso, não só para soberba do coração, mas para a burrice da alma também. Às vezes você dá um contrato de exclusividade, você briga com o coordenador, você vai mandado embora e as outras não te querem porque você não deu para elas o contrato de exclusividade. Mas eu lembro que a gente estava conversando esses dias que ele estava aqui, só não lembro se foi com ele mesmo, sobre essa questão do universo, o tamanho do universo. O que a gente sabe de todo o tamanho do universo até agora? Só 3%. Tudo que se sabe do universo equivale a 3%. E aí eu lembro quando o Adalto Lourenço esteve aqui na segunda ocasião, em que ele nos falou desse 3%, foi mostrando para a gente onde já tinha chegado, onde era o mais próximo, ele foi diminuindo, até que chegou na Terra. A Terra é um ponto quase imperceptível nesses 3%. Bota imaginando o todo. A Terra não é nada.
Só um detalhe, quem criou todo o universo? Deus é maior que o próprio universo. Qual é a medida de riqueza que você tem como igreja? Você entendeu a pobreza? Igrejas são tolas e pobres, porque elas não entendem a grandeza do seu Deus. Elas não entendem a grandeza da criação. Elas não entendem a grandeza e a perfeição do céu. Elas não entendem a grandeza da glória do Senhor. Elas são pobres, mas acham que são ricos. Diga, Ricardo, tem uma pergunta. Qual é o autor do livro mesmo? Harold Kushner. O título é Quando Tudo Não É o Bastante. É quando tudo não é o bastante. Obrigado. Qual que é o do sermão? Tem um outro dele que é... Não, é um outro livro. Que tipo de pessoa você quer ser? Não, mas é esse que eu estou indicando de Eclesiastes, é esse. Tá? Como é que é o título de Eclesiastes? Quando tudo não é o bastante. Obrigado. O de ser uma pessoa boa é um outro título do mesmo autor. Que tipo de pessoa você quer ser, da editora Sextante? Então, só corrigindo, o livro de Eclesiastes do Kushner, quando tudo não é o bastante. Pense num livro, arrebentado-se, baseado em Eclesiastes. Diga, cara. Eu vou mandar cidade, eu tenho que ler esse livro, ela não precisa nem ler o livro, é só ler Eclesiastes que vai ser toda arrebentada. Não, se você pegar Eclesiastes, principalmente na linguagem de hoje, fica muito mais fácil, porque já vem interpretado. Esse é o problema da linguagem de hoje. Ela não serve para fazer estudo, mas se você não quer fazer um estudo, basta ler do jeito que está lá, que já vai levando os tapas um atrás do outro. Entendeu? Então, essa igreja ela é pobre, vocês estão entendendo o problema? Ela não tem dimensão do que é riqueza. E é lamentável quando a gente vê igrejas grandes, igrejas com muitos recursos financeiros, que acham que são alguma coisa. Oh, tristeza. Só por isso que ela é miserável, que ela é infeliz, que ela é miserável, ela é pobre. Eles não, vocês são cegos. Toda a riqueza de vocês não permite que vocês enxerguem. Vocês são tão controlados pelo materialismo que vocês não enxergam realidades espirituais. É outro negócio doido. São igrejas que brincam com coisas sérias. Você pode ver que a maioria das igrejas europeias acabaram porque elas se tornaram tão ricas que elas perderam a noção de perigos espirituais. Elas começaram a duvidar de questões espirituais, como os próprios ataques de Satanás à igreja. Elas passaram a duvidar do controle de Satanás da vida de pessoas. Elas passaram a duvidar do poder sobremaneira do pecado, não é do capeta. Porque hoje tem um monte de igreja aí assustada com o diabo. Não, irmãos, a gente deveria estar assustado com o nosso pecado. O nosso pecado tem um poder sobremaneira que nem o diabo aguenta. E eu não estou brincando. Se nós formos soltos à malignidade do nosso coração, rapaz, o diabo é fichinha. Entenda por quê. Nenhum demônio e nenhum anjo que não tenha caído carrega a imagem de Deus. Nós carregamos a imagem de Deus. Se a nossa malignidade fosse solta, nem o diabo aguentava. Tal somos nós. Agora, por que a gente não enxerga isso? Porque nós somos altivos naquilo que temos. Então, as igrejas, no seu materialismo, eles não podem mais admitir pecado. Não são falhas. Um desvio do caráter.
que precisa ser assim tratado com terapias psicológicas. Não é mais a dinâmica do pecado. Não é mais o poder de Satanás mesmo agindo sobre a história. Porque segundo a visão materialista, tudo isso é muito primitivo. Não, isso é coisa do pessoal lá da idade das pedras. Isso é do homem da caverna. Né? Teve uma pessoa, uma vez que assistiu a uma pregação minha no blog da igreja. Engraçado que ela hoje é aluna da CEBI. E ela foi pegar logo a pregação do Mulheres Sede Submissas aos Vossos Maridos. E aí quando ela terminou de ouvir aquela pregação, ela disse assim, credo, mas de onde que saiu esse pastor? Da idade das pedras, lá das cavernas? Deus é bom, rapaz. Tocou no coração dela depois, ela foi entendendo. Hoje é aluna da CEBI, está vivendo um processo de transformação. É legal. Legal. Mas nem sempre é assim. Como dizia o Weber Campos, tem palavras que a gente joga e o Espírito decide não atingir o coração da pessoa. Não atingir. O Espírito decide manter a pessoa na ignorância. Na ignorância dessa pessoa, ela não enxerga as coisas espirituais que estão envolvidas no seu comportamento. Sermão de domingo passado sobre a ira. Alguns irmãos entraram numa crise por uma questão simples. Quando eu disse ira não é sentimento. Ira é uma ação. É uma decisão ativa. Pronto, alguns entraram numa noia que você não tem ideia. Semana eu tive que aconselhar alguns aí para... Hein? Você teve que aconselhar a gente também por causa disso. Diz, olha só, cerveja só, que coisa. Você também, Deus, entrou na roda por causa dessa história. Olha só que boa, a gente fica um monte de complicação para os outros também, que benção. Agora, por que a pessoa não consegue entender que ira não é sentimento, ira é uma decisão ativa de um coração pecaminoso? Porque a pessoa está cega. Ela está encegueirada por um materialismo humanista. Um materialismo que ensina a bondade humana. E aí a pessoa quer se encher de justiça. A igreja de Laodiceia é a mesma coisa. Nós não somos abençoados por Deus? Se somos abençoados é porque Deus está conosco, a gente está discernindo tudo. E eles não sabiam que eram cegos. Cegos. Aí ele coloca uma outra questão. Vocês não são só infelizes porque são cegos. Vocês estão nus. Você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Ou está nu. A que se refere essa nudez? A honra. Era uma igreja que se achava cheia de pompas, esteticamente bonita, bem vestida. E eles não entendiam que aquelas roupas todas, aquela pompa toda, aquela estética toda só servia para encobrir a desonra que havia neles. Não é assim que tem muitas igrejas ali que são ricas? Você vê naquele prédio bonito, os irmãos só chegam de carrão. Os irmãos pensam às vezes que o culto é uma passarela de desfile de moda, né? São Paulo Fashion Week, a Episcopal Fashion Week. No caso é o weekend, que é só no final de semana. São Paulo Episcopal Fashion Weekend. Weekend.
São igrejas que vivem de aparências. Só aparência. Você quer ver uma coisa triste? Se envolva diretamente com a igreja. Logo você vai ver a aparência que estava sendo oculta. A vergonha que estava sendo oculta por uma aparência bonita. Você vai ver uma igreja apenas envernizada, mas não uma igreja santificada. E aí a gente tem que cobrir essa vergonha de alguma forma. São pastores que usam ternos lindos, caros, corte italiano. Igrejas com equipamentos de última geração. Não enche os nossos olhos? Fala sério. Enche os olhos. Entendeu? Não estou dizendo que toda igreja que é assim, necessariamente é uma igreja que tem desonra. Mas isso não deveria nos atrair. Mas a vivência da igreja deveria nos atrair. Você vai em igrejas como do John Piper, putz, uma mega estrutura a igreja do cara. Você vai numa igreja como a de John MacArthur, uma mega estrutura para 20 mil pessoas, universidade, colégio, tudo. Aí você olha a vivência deles com a Bíblia, séria, bíblica. Então aquela aparência não é para enganar ninguém, para esconder pecados. Mas isso são exemplos raros. Você pode ver que a maioria das igrejas aí se escondem seus pecados por trás de pompas, das roupas que eles colocam na igreja. Por isso o Senhor Jesus está dizendo: vocês acham que vocês têm honra? Não tem honra não, vocês estão desnudos, não tem roupa em vocês. Vocês estão expostos à vergonha. Agora, expostos à vergonha diante de quem? De Deus. Nem sempre as igrejas que estão incluídas nesse grupo dos desnudos estão desnudos aos nossos olhos. Por quê? Porque os nossos olhos também são enganosos. Eu tinha um presbítero em Tietê, o Donizete, que ele dizia que uma das dificuldades dele se abrir para ouvir a pregação do Evangelho quando ele era católico era porque ele olhava os templos católicos, e em Tietê tem uns 2 templos bonitos lá, tem até um seminário lindíssimo, uma biblioteca boa, até de vez em quando eu ia lá bater papo com os padres para usar a biblioteca também. Passava umas manhãs lá na biblioteca dos padres, lá tinha uns livros muito bons, em diversas línguas, dava uma pesquisazinha boa. Me ajudou bastante no meu mestrado pela biblioteca rogacionista, do seminário rogacionista lá. E aí o Donizete dizia: pastor, eu olhava para essas igrejas, para a igreja católica, os seus templos, eu olhava para a igreja evangélica, aqueles templos pequenininhos. Vá. Se Deus não tivesse a igreja católica, não seria uma igreja grande. Você entende como nossos olhos às vezes são cegos? Porque a gente está olhando a estética, a roupagem. Aí você olha para uma igreja tipo o Ministério da Fé, acho que parece que umas 5 mil pessoas lá, um negócio enorme. Aí você diz: se Deus não estivesse lá, seria grande. Não, Deus deve estar lá. Vá lá conviver nos bastidores. Vá saber as desonras que ocorrem lá. Você compreende? Eu tenho atendido pessoas que saíram de lá, que conviveram lá dentro dos bastidores. É uma desonra só. E isso acontece em
várias igrejas que têm roupagem bonita, prostituição, adultério, roubo, nepotismo, tudo nos bastidores. Simonia. Sabe o que é simonia? A venda de cargos eclesiásticos. Isso acontecia muito na igreja católica medieval. A igreja vendia uma paróquia para a família tal, para ela dar para o menino ser o pároco daquela paróquia. E aí ele ficava com a coleta da paróquia para si e mandava uma parte para Roma. Mas ele tinha que pagar tipo a franquia para usar aquela igreja. Hoje nós já estamos vendo isso nas igrejas ricas. Elas sendo usadas como franquias, não são mais nem como é que dizia, pontos de pregação. Não, o negócio é no nível da franquia. A desonra está lá, mas a roupagem nos impede de enxergar a desonra. Qual é o problema da igreja de Laodiceia? É uma igreja rica, abastada, mas cheia de desonras, cheia de pecados. O que adiantou? Tem dinheiro? Tem estrutura? Mas é uma igreja desonrada. Aí a questão é, você tem certeza que você é uma igreja feliz? Vocês não curam ninguém que tem que ser curado. Não revigoram ninguém que tem que ser revigorado. Estão cheios de dinheiro, de estrutura, que os tornam miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês têm certeza que vocês formam uma igreja feliz? Às vezes a impressão que eu tenho é que as igrejas parecem com aquele desenho do Barney. Lembra daquele do Barney, o dinossauro lá? O Barney, ele, no final do programa, ele canta uma música que eu gosto de cantar. Agora tu já cresceu, não canta mais. Quando eu era pequenininho, ia começar a música do Barney, ele estava, papai! Eu tinha que sair correndo de onde eu estava para ir lá cantar com ele a música do Barney. Era aquela música assim: amo você, você me ama, somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo lhe direi, meu carinho é pra você. Ai, que coisa bonita. Aí as igrejas dizem assim: abraça o seu irmão, diga pro seu irmão, você é importante para mim. É a igreja do Barney, cara. Somos uma igrejinha feliz. É miserável, vocês não sabem a desonra que há em vocês. E aqueles que não fazem isso, tá frio. Tá frio, verdade? É frio. Não tem o espírito. Nós somos a igrejinha do Barney, incapaz de perceber nossos problemas, incapaz de perceber a vergonha que opera na igreja. Sejamos alertas, irmãos, porque a desgraça que aconteceu com Laodiceia e que acontece com várias igrejas hoje no mundo, aqui em Brasília tem várias grandes ministérios que estão debaixo dessa desonra. Essa mesma desgraça pode acontecer conosco se nós não vigiarmos, se nós não nos exortarmos mutuamente, se nós não nos lembrarmos mutuamente do sentido e do propósito dessa igreja, Deus ser glorificado pela forma que vivemos. Só podemos lamentar os que se perderam, e devemos vigiar para que nós mesmos não nos percamos na igrejinha do Barney, uma igrejinha feliz, sem nenhuma capacidade de perceber seus próprios problemas. Amém? Domingo que vem olharemos a proposta
de solução de Jesus para aquela igreja. Olha que legal, Jesus é maravilhoso mesmo, né? Uma igrejinha dessa do bairro que dá vontade de mandar para o inferno, ele ainda diz que tem solução para uma igreja dessa. Olha só. Ok, vamos ver como é que Jesus quer tratar o problema das igrejinhas do Barney. Amém?